Pensar sobre a classificação de ontem, meu caro Paulo do Vale, do tricolor paulista. São Paulo teve, podemos dizer que um jogo até que tranquilo contra o Náutico, né? Diferentemente até do que foi no Morumbi a partida da ida. São Paulo abriu rapidamente o placar e aí depois um show de arbitragem, né? As duas expulsões. Sei não, hein? É mesmo? Sei não, hein? Eu expulsaria. Os dois? Dentro desse critério da arbitragem do primeiro ali, de uma jogada em que o cara pode quebrar o pé do outro, o Alisson, por exemplo, na semana passada no Morumbi, foi expulso dentro desse critério. Eu fiquei com a impressão que o jogador do Náutico, Marquinhos, ele e o Cédric meio que escorregam, porque o campo tá molhado. Então. E aí numa dessa ele tá por trás e o pé dele acaba pegando e dobrando ali o pé do Cédric, né? Tanto que ele sai pedindo desculpas, né? Que é aquele lance que você não quer que aconteça e acaba acontecendo. Agora, o lance do Ferrarese, se preserva, né, Ferrarese? Então, ali ele foi no limite do limite. Mas como já expulsou um, Isso. Era óbvio que o VAR ia chamar. Exatamente, né? Exatamente. Eu concordo, assim, com você nesse sentido. Mas não são expulsões absurdas pelo contexto do futebol atualmente, né? Hoje é recomendado que você expulse naquele primeiro lance e aí nesse segundo vai muito de como está o ambiente do jogo, né? E o ambiente acabou propiciando aí a expulsão do Ferrarese. E aí fica elas por elas, 2 jogadores expulsos, um para cada lado. O São Paulo sim teve uma classificação até que tranquila, destacando aqui o Oscar de segundo volante, né? Muito bem mesmo, assim, surpreendentemente bem de novo. É a terceira vez. E num campo pesado. Então, terceiro jogo seguido que o Oscar atua como segundo volante. Ele atuou também naquele duelo contra o Palmeiras, lá no Allianz, né? Que o Zubeldia tentou escalar os 4, ainda na época que ele tinha. Foi a primeira vez que o Oscar jogou como segundo volante. Ele não comprometeu naquela situação. E mostra porque é um jogador de qualidade, né? De qualidade, o Oscar tem problemas físicos e tal, mas ontem fez um bom jogo nos aflitos. São Paulo avança, né? Embolsa mais de 3 milhões e 600 mil reais. Tá na próxima fase, aguarda sorteio, aguarda adversário. Volta a campo sábado contra o Mirassol, 6h30 pelo Campeonato Brasileiro. Jogo no Morumbi, sem o Zubeldia. Cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Na semana que vem ele cumpre suspensão pela expulsão contra o Galo na segunda rodada. Ele vai cumprir aí o segundo jogo de 2 que ele pegou. Um ele já cumpriu contra o Cruzeiro. Não poderá cumprir contra o Mirassol porque já está suspenso. E é um São Paulo que volta a ter alguns problemas com o departamento médico, né? Nos últimos dias aí a gente viu o Ferreirinha, a gente viu o próprio Marcos Antônio também. Já tem o Lucas por lá de novo, né? Sem contar Caleri, sem contar Luiz Gustavo. Então é o São Paulo que volta a ter algumas dificuldades aí com relação à parte do departamento médico. Mas ao mesmo tempo o Zubeldia mostra que conhece o grupo, conhece o elenco, encontra soluções. E acho que o Oscar ali numa segunda posição de volante acaba sendo uma delas. O Rodriguinho, né? Voltou a marcar um gol. Tinha marcado praticamente no início da trajetória dele como jogador. Ontem foi feliz aproveitando ali um rebote do goleiro no lance do Rian Francisco e marcou o segundo do São Paulo. Depois o Náutico acaba ainda diminuindo num lance ajustável de impedimento. O Hélio tinha acabado de entrar no jogo e acaba fazendo o gol. Mas mesmo assim, sem grandes sustos aí pro São Paulo, viu, Soler? Teve ainda a chance de fazer o terceiro, né? A equipe do São Paulo, mas realmente, né, o gramado atrapalhou de novo o Rodriguinho, que até conseguiu se livrar do Muriel, mas o gramado ele não ajudou muito na hora de dar o tapa pro gol. E temos novidades sobre o torcedor que infelizmente foi atingido pela placa. Sim. Lá no Morumbi? É o seguinte, hoje o Alexandre, que é filho do torcedor, ele fez uma nova publicação, a melhor delas até aqui. Ele informa que, no caso, o Ivan Bezerra da Silva, que é o pai dele, atingido por uma placa de ferro no Morumbi na semana passada, ele está acordado, teve uma melhora na situação pulmonar e teve o tubo respiratório retirado. O relato também do Alexandre é que o Ivan ainda está confuso por tudo, né? Uma pancada na cabeça com corte.
você acorda uma semana depois num hospital, sendo que o último momento que você se lembra é comemorar o gol do seu time, né? Que coisa maluca, Nossa, cara. muito. Ele segue na UTI, no Albert Einstein, ainda inspira bastante cuidado e atenção, mas já acordado. Então isso é importante, né? Uma situação delicada, mas que aparentemente aí, aos poucos, o seu Ivan vai se recuperando, viu, Soler? Que bom que o seu Ivan tenha a melhor recuperação possível e o quanto antes volte para casa com saúde, com o coração tricolor firme e forte para continuar acompanhando o São Paulo nessa temporada, né? A gente deseja aqui a melhora completa do seu Ivan e também do outro filho dele, né? Que esse felizmente uma menor gravidade, mas também, né, teve cortes na cabeça, que os dois aí tenham plena recuperação e consigam ter uma sequência aí de muita saúde e que não tenham ali nenhum tipo de sequela, né, de cicatrizes muito fortes ou de qualquer outra situação. Então, um abração aí pro Ivan e pra toda a família, seja a melhor recuperação de todas. Ô, Soler, só mandando aqui um abraço pro Pedro do nosso chat. Acho que vou dar o nome dele de Pedro RH. Porque ele fala: qual o motivo para o apresentador não comparecer hoje? Sexta-feira, data FIFA, feriado, a banda é brincadeira. Ô, Pedro, não que seja da sua conta, nem da de ninguém, o Craque Neto estava até poucos minutos comentando Tottenham e Manchester United pela Europa League. Ele chega aqui na Band, no horário do almoço, para apresentar os donos da bola, e aí ele já ficou direto até esse horário. Então, assim, até se tivesse relógio de ponto para ele bater e estourar, ele... E aí o Pedro ia ter que pagar a hora extra dele. Ele provavelmente estaria estourando as horas hoje. A hora extra dele é cara, hein, Pedrão? Não que isso te diga respeito, né? Mas ainda bem que ele não vê isso, você ia ter que pagar, hein? Já que você tá falando aqui, ele estava até agora comentando o jogo, né? E, enfim, eu não sei por que isso de alguma forma te incomoda tanto, mas apenas trazendo a informação, a ausência do Craque Neto aqui, porque se tem alguém que trabalha nesse grupo Bandeirantes, é Craque Neto. Mas fica também o aviso, né, pra turma que marcou um compromisso aí pra ele, que não vai ter hoje aqui também, né? Porque ele tava trabalhando em outro lugar e a turma devia saber, né? Pois Ou precisava saber, né? Até porque são remunerados para tal.